Amém, queridos. Graça e paz para todos vocês. Boa tarde. Boa tarde, né? Amém. Pode assentar, fique à vontade. Obrigado. Amém. Pai, nós damos a Ti toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda adoração. E mais uma vez queremos reafirmar que a nossa suficiência, a nossa capacitação vem apenas de Ti. Como igreja aqui reunida, queremos dizer sim, amém, para tudo aquilo que o Seu Espírito quer realizar nas nossas vidas. Senhor, reconhecemos que homem algum pode receber coisa alguma sem que lhe seja dada do alto. Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem de Ti, do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Senhor, os nossos olhos, as nossas expectativas estão em Ti, Senhor. As nossas expectativas não estão em homem nenhum, mas elas estão em Ti, Senhor. E queremos nos aproximar de Ti, Pai, beijar a Tua face, dizer que nós Te honramos, que nós Te amamos. Senhor, e libera sobre as nossas vidas aquela palavra que procede da Sua boca, que para Ti não volta vazia, se antes ter cumprido todo o propósito para o qual foi designada. Senhor, nós levantamos a Sua palavra nesse lugar. Levantamos também o sacrifício bendito de Jesus sobre as nossas vidas, Senhor. Senhor, e Te agradecendo desde já por tudo aquilo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor ainda vai fazer. Obrigado, porque o Senhor é muito maior que as nossas orações, que as nossas pregações, e o Senhor fará certamente muito mais do que tudo aquilo que nós temos pedido ou pensado, segundo o Seu infinito poder que em nós opera. No nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Ontem, então, nós começamos falando sobre perda dos vínculos familiares. Falamos sobre 3 coisas que todos nós recebemos da nossa cobertura familiar e que são como pilares para a formação da nossa personalidade. Falamos sobre identidade, sobre a capacidade moral e emocional de construir relacionamentos saudáveis e também sobre herança. Ok? Essas 3 coisas. Colocamos um alicercezinho aí nessas coisas, não é? E entramos então numa história bíblica, que é a história da família de Jefté, onde começamos a mostrar realmente o retrato da atual sociedade, que está muito fragmentada e fundamentada nessa perda dos vínculos, que são os vínculos mais importantes, existenciais, que são os vínculos familiares. E é muito importante nós, sempre quando a gente pensa em família, a gente ter um entendimento sistêmico da família, não é? Na verdade, gente, tudo é sistêmico, não é? As coisas sempre estão bem interligadas. Às vezes, por exemplo, é muito comum uma família, por exemplo, rotular um filho de problemático. Você já viu isso? Fulano, aquele filho, de repente, vamos dizer, se extraviou, se envolveu com álcool, droga, sei lá. Quer dizer, o filho é problemático. E às vezes até é comum alguns pais, mães, né, nos procuram. Ô, pastor, me ajuda, né, porque o meu filho é problemático. Só que quando você começa realmente a conversar com aquela mãe, com aquele pai, e você começa realmente a aprofundar na questão, entender realmente todos os meandros, as entrelinhas, você começa a perceber que, na verdade, não é que o filho é problemático. Ele só é o resultado de uma família disfuncional. De repente, a hora que você vai ver, a situação do pai é ainda pior, do casamento está totalmente comprometido. E você vai ver que
o filho realmente não é que ele é problemático, mas ele só está sendo ali o resultado, a consequência de uma família disfuncionalizada, não é? Então sempre é importante a gente ter uma visão sistêmica, a visão do quadro inteiro, não é? Então fomos discorrendo um pouco sobre a história de Jefté, falamos um pouco sobre a sua gênesis, esse versículo 1 do capítulo 11, quando a Bíblia fala, era então Jefté o gileadita, homem valoroso, porém, filho de uma prostituta, não é? Então a gente vê uma situação traumática, não é? É uma herança realmente terrível. Jefté era literalmente o resultado de uma história trágica na sua família, o fruto de um adultério. E então começamos também a explicar um pouco sobre o conceito de maldição. Nós falamos que maldição, apesar de ser uma palavra que a gente não gosta dela, é uma palavra bíblica, não é? E explicamos aqui que o verdadeiro princípio, o cerne de uma situação de maldição tem a ver com a desconexão geracional. Quando os pais não se convertem aos seus filhos e os filhos não se convertem aos seus pais, nessa brecha, nessa desconexão, é que a terra, a alma, é ferida. É aí onde as perseguições espirituais se instalam e muitas vezes até se perpetuam. Então essa é a base, realmente, do conceito de maldição. Tem muito a ver com a iniquidade dos pais, a maldade dos pais, a ira dos pais, a imoralidade dos pais, sustentando desonra e rebelião no coração dos filhos. A brecha das gerações. Não é? E é algo assim muito interessante isso. Você pode perceber que essa é literalmente a mensagem, então, que une o Antigo ao Novo Testamento. Não é? Exatamente essa mensagem, a mensagem sobre reconciliação geracional. E é muito importante, irmãos, a gente entender biblicamente como você confronta realmente uma situação de perseguição espiritual, de maldição. Não é? E a palavra de ordem aí é reconciliação. Pode parecer estranho, irmãos, mas olha, presta atenção nisso que eu estou dizendo. Você não quebra uma maldição em nome de Jesus. Isso pode parecer estranho, mas existe uma certa ilegitimidade, vamos dizer, no campo da libertação, quando você quer usar o nome de Jesus sem ter usado o sangue, sem ter interagido com os princípios implícitos no sacrifício de Jesus. O que eu quero dizer é que a gente não pode ficar usando o nome de Jesus como se ele fosse um amuleto, entende? Sem ter uma coerência, sem ter uma interação com os princípios implícitos no sacrifício de Jesus, que envolve perdão, humilhação, reconciliação, transparência, restituição, não é? E etc. Então, é com esses princípios, obedecendo esses princípios, que nós começamos realmente a resgatar, a restaurar esses lugares antigamente assolados de geração em geração. Mas a mensagem que une o Antigo ao Novo Testamento é exatamente essa. O último versículo do Antigo Testamento foi esse, não é? Se os pais não se converteram aos seus filhos, os filhos não se converteram aos seus pais, eu, Senhor, vou ferir a terra com maldição. Depois de Malaquias, houve um silêncio bíblico de quantos anos, você se lembra? 400 anos. Quem foi a próxima voz profética depois de Malaquias, na Bíblia? João Batista. Qual era a unção profética que estava sobre João? O manto de Elias, não é esse? Ele foi o Elias, que inclusive Malaquias falou, não é? E qual era a unção então que estava sobre João? Era a unção de Elias
de converter o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, dos rebeldes à prudência, para que se levantasse um povo bem disposto. Veja bem que a mensagem de João era a mesma mensagem de Malaquias há 400 anos atrás. Apesar dessa distância cronológica, você não vê uma descontinuidade na mensagem bíblica. E é interessante que esse foi o ministério de João. Eu imagino centenas de pais pródigos voltando para os seus filhos, centenas de filhos pródigos voltando para os seus pais, confessando os seus pecados, sendo batizados no Jordão. Foi assim que João fez uma terraplanagem no mundo espiritual, preenchendo os vales, removendo os outeiros, distorcendo o que estava torcido e preparando o caminho para o avivamento em pessoa, que foi Jesus, e que culminou em Pentecostes com o derramar do Espírito Santo. Mas quem foi o grande apóstolo do avivamento? João. E como é que ele estabeleceu os alicerces desse avivamento? Conversão geracional, dos pais aos filhos, dos filhos aos pais. Existe, gente, a possibilidade de um avivamento sustentável sem um grande movimento de reconciliação geracional numa sociedade? Não. Você pode observar por que Satanás investe tão pesado na destruição da família, nessa cultura do não casamento, na cultura do divórcio sem culpa. Por que é tanto investimento nisso? Porque é aí que realmente as bases do avivamento começam a ser destruídas. Não é? Então é muito importante a gente entender a maneira como uma perseguição espiritual se instala. Você pode observar que nessas mesmas áreas que os nossos pais pecaram contra nós e que eles nunca consertaram isso, nessas mesmas áreas nós temos uma forte tendência de cometer os mesmos erros com os nossos filhos. E é dessa forma que muitas vezes o inimigo, ao invés de pegar uma geração, ele está pegando toda uma linhagem. Não é? Mas eu acredito que nós podemos entrar como agentes redentores e começar a mudar essas realidades. Não é? Deus está levantando uma igreja que tem esse discernimento de restaurar os lugares antigamente assolados de geração em geração. Vamos ver então como isso aqui se deu na família de Jefté. Nós vamos ver como ele foi arrancado, gente, da sua herança familiar. E seguindo aí em Juízes, no capítulo 11, você pode deixar a sua Bíblia aberta aí, nós temos, eu gostaria de compartilhar 5 coisas que tiraram Jefté da sua casa, que desligaram ele das suas heranças. A primeira coisa foi a rejeição pelos irmãos. No versículo 2, a Bíblia fala assim: quando os filhos desta eram já grandes, expulsaram a Jefté e lhe disseram: não herdarás na casa de nosso pai, porque és filho de outra mulher. Então ele era abertamente taxado pelos meio-irmãos como sendo filho de uma outra mulher, por causa dessa identidade que ele ganhou de filho da prostituta. Imediatamente ele se viu também sem herança. Quando a sua identidade foi traumatizada, os relacionamentos tornaram-se ameaçadores e a sua herança acabou sendo o quê? Tomada, saqueada. Você se lembra ontem aquelas 3 coisas que eu disse que nós recebemos na nossa cobertura familiar? Primeira, identidade. Qual foi a identidade que Jefté recebeu da família? Como é que ele era conhecido? O filho da outra, ou o filho da prostituta, não é? Quem deu essa identidade para ele? Pai e mãe. Segunda coisa que nós recebemos da cobertura familiar:
Relacionamentos. Como é que estavam os relacionamentos de Jefté? O que a gente observa é que realmente os relacionamentos dele estavam destroçados. Ele estava vivendo uma experiência de ser quase que linchado emocionalmente. Inclusive no verso 7, a Bíblia fala que os próprios anciãos da cidade expeliram Jefté da sua própria casa. Ele estava sendo banido de casa e da cidade. Os relacionamentos totalmente arrebentados. E a terceira coisa que nós recebemos da nossa cobertura familiar, a herança. O que aconteceu com a herança de Jefté? Ele foi deserdado, expulso de casa sem direito a nada, expulso da cidade, deserdado. E esse estigma começou então a nutrir uma ferida muito grande na alma de Jefté. Mas, basicamente aqui, essa rejeição, essa hostilidade dos irmãos, tomando a decisão de que ele estava deserdado, isso tirou ele de casa. Ok? Segunda coisa que tirou Jefté de casa, a indiferença do pai. Quem era o pai de Jefté? Era um homem chamado Gileade, o mesmo nome da cidade. E Gileade parece não fazer absolutamente nada para resolver uma situação que, na verdade, ele havia criado, e ele, obviamente, seria a pessoa mais responsável. O que a gente observa é que, enquanto Jefté sentia as consequências de ser esse filho ilegítimo, bastardo, deserdado, o seu pai, Gileade, sentia a culpa calado, desmoralizado, sem poder fazer nada. Quando os irmãos o deserdaram, o que o pai de Jefté fez? Nada. Se eu te pergunto assim, quem tinha mais moral, mais voz ativa dentro de casa? O pai de Jefté ou os irmãos dele? Quem tinha mais voz? Olhando aqui para o texto, na prática, os irmãos, não é? Quando os irmãos o deserdaram, o pai não fez nada. Quando por tantas vezes ele foi agredido moralmente por ser o filho da outra, o pai nunca fez nada. Quando os anciãos da cidade expulsaram Jefté de dentro da sua casa, o pai continuou não fazendo nada. Eu imagino que isso tenha ferido ainda mais a Jefté. Talvez o maior problema de Jefté não eram os irmãos que estavam rejeitando ele ativamente, mas o pai que o rejeitou passivamente. Ele vivenciava a dor de um filho abandonado, de um filho totalmente desprotegido pelo pai. Um filho desprezado pelo pai. Irmãos, vamos entender isso aqui de uma maneira um pouco mais profunda. Vamos dar uma mergulhada nisso aqui. Porque esse ponto aqui sobre a indiferença do pai, isso reflete o fundo do fundo dessa ferida da perda dos vínculos familiares, que eu chamo, esse é o problema da marginalização do pai e do marido. Vamos entender um pouco sobre isso, sobre essa marginalização do pai e do marido. Na verdade, esse é o cerne do problema. E para a gente compreender melhor sobre isso, principalmente como brasileiros, eu acredito que quase todos que estão aqui são brasileiros, não é? Ou latino-americanos, mas existem duas cosmovisões que são muito importantes da gente discernir. A primeira cosmovisão, a cosmovisão religiosa.
o nosso teto cultural em relação ao cristianismo que nós recebemos. Veja bem, nós recebemos todo um cristianismo que veio da Península Ibérica, mas um cristianismo essencialmente órfão, sem pai, um cristianismo matriarcal. Eu não sei se você já parou para pensar sobre isso. Mas estudando essa história, principalmente a história da Península Ibérica, Portugal, Espanha, aquela região, uma região que foi cristianizada, desde que o evangelho começou a ser pregado a partir todo aquele esforço da igreja primitiva, toda a Europa praticamente foi alcançada com o evangelho, porém a partir do século VIII, houve um crescimento explosivo do islamismo na Europa. E essa região, principalmente ali Portugal e Espanha, passou então a estar debaixo do controle, do domínio, uma região que foi dominada pelos mouros. Inclusive, se você vai hoje lá, Portugal, Espanha, até hoje, alguns dos lugares turísticos lá são essas famosas fortalezas dos mouros. Você pode visitar até hoje esses lugares. Mas por 700 anos, veja bem, toda uma região que havia sido cristianizada começou a ser islamizada. Então começou a ter uma mistura, um sincretismo entre cristianismo e islamismo. Tanto é que o cristianismo ele foi assimilando tanto esse DNA do islamismo que se tornou uma religião ainda mais implacável e inquisitiva do que o próprio islamismo. Todos nós conhecemos a história da Santa Inquisição. Então, isso foi do século VIII ao século XV, quando se deu a descoberta do Brasil. O evangelho que nós recebemos foi um evangelho islamizado. Agora, vamos traduzir isso melhor. Um evangelho órfão. Quando você estuda sobre o DNA dos povos islâmicos na Bíblia, a Bíblia tem muita informação sobre isso, porque os povos islâmicos, eles começaram a partir da história de Abraão tendo um filho com uma escrava egípcia, e esse filho chamado Ismael. E qual foi a história de Ismael? Quem foi Ismael? Foi o filho ilegítimo, filho bastardo que Abraão teve com essa escrava. Houve um conflito familiar, porque Ismael começou a perseguir Isaac. E esse conflito assumiu uma dimensão tão grande que Abraão precisou de tomar uma posição radical, expulsando de casa Ismael juntamente com a sua mãe. Eles só não morreram no deserto porque houve uma intervenção divina. Então, a essência esse DNA dos povos islâmicos tem muito a ver com orfandade. Existe um déficit de paternidade na cultura islâmica. Tanto é que não existe a palavra pai para Alá na cultura islâmica. Aquilo que nós falamos, Alá é um Deus impessoal, não é? E isso se misturou, isso entrou no cristianismo. Então nós acabamos recebendo um evangelho assim, sem pai, um evangelho órfão. Você precisa dos intercessores para chegarem a Deus. Você não pode ter um acesso, uma intimidade direta com um pai, não é? Você vê, no Brasil, isso é tão forte que nós não temos lá, não é nem madroeira, é padroeira. É a cultura das padroeiras, não é verdade? Quando você olha por uma das imagens, qualquer uma daquelas imagens que envolvem assim ídolos, você vai ver isso. Muito sutilmente, como que Satanás tira Maria da sua posição bíblica de serva do Senhor, coloca ela como a mãe de Deus, a mulher divinizada. Então você vê uma mulher, não é,
divinizada, de todo tamanho, com um Jesus pequeno, dependente nos seus braços. E o que não aparece nesse quadro? Quem que não aparece nesse quadro? O pai. É exatamente a figura da mulher sem cabeça, a mãe solteira. Isso se cristalizou na cultura brasileira. Então, é a nossa cosmovisão religiosa. Por detrás de todo esse teto de idolatria, gente, qual é o principado reinante? Orfandade. Não existe ferida mais profunda no mundo hoje do que a ferida de orfandade. É a partir daí, como nós falamos, que todo tipo de situação negativa é engendrada. Então, essa cultura religiosa, matriarcal, órfã, esse evangelho órfão que nós recebemos, precisa de ser confrontado, não é? Com o espírito da verdadeira adoração, da verdadeira intimidade com o Pai. E essa foi a proposta de Jesus. Jesus falou: ninguém, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai. Qual que é o propósito maior da salvação de Jesus? Não é só você ter um Salvador, não é só você encontrar em Jesus um amigo, mas é você ser batizado no coração do Pai. Entende? Uma outra cosmovisão importante da gente entender é uma cosmovisão cultural fundamentada no machismo. E o que é o machismo? O machismo é quando o homem ele sente a necessidade de se autoafirmar na sua masculinidade. Ele tem que provar que ele é macho, não é isso? E isso, gente, é algo muito forte na cultura latino-americana e em muitas outras culturas, na verdade, ao redor do mundo. E o que ocorre, então, é que isso vai sendo reproduzido e ensinado de maneira formal ou informal, mas, no fundo, funciona da seguinte maneira, a gente pensando assim secularmente mesmo. O homem, para ser homem, ele tem que ser mulherengo, cachaceiro e violento. Senão ele não é homem, ele pode se sentir diminuído na sua masculinidade. Para muitos homens, se o cara não sai com tudo quanto é mulher, ele pode se sentir diminuído na masculinidade dele. Ou se ele não chega lá no boteco e toma todas as bebidas, você vê uma propaganda do cara bebendo, do cara fumando, aquilo dá um ar de masculinidade. Não é isso? Ou se a pessoa não é violenta, não é agressiva, não é? Se ela leva um desaforo para casa, isso pode fazer senti-la diminuída na sua masculinidade. É lógico que esses valores culturais implícitos no machismo, gente, isso só tira o homem do papel dele, do plano que Deus estabeleceu para ele. E isso leva o homem para um lugar de marginalização. Isso marginaliza o marido, o pai. Tira ele daquele lugar de lealdade, fidelidade, ternura, compreensão que ele deveria ocupar em relação à sua esposa e aos seus filhos. E joga ele num lugar de marginalidade. Agora veja bem, quando um homem, um pai, um marido se marginaliza, porque ele é infiel, porque ele agora é uma pessoa incontinente, viciada, alcoólatra, violenta. Quando o homem se marginaliza, qual que é o impacto disso na vida da mulher? Veja bem, nós
sabemos, não é? Ou pelo menos eu acredito que nós sabemos, que qual que é a coisa que uma mulher mais procura no homem, gente? O que você acha que uma mulher mais procura no homem? Qual que é o grande ponto fraco de uma mulher, vamos dizer assim? É não se sentir segura. Não é isso? O que uma mulher mais procura no homem? Segurança. Não é nem beleza, é segurança. Às vezes a mulher nem se importa muito em casar com um homem que não tenha lá aquele padrão de beleza, não é? Hollywoodiano. Mas desde que seja um homem que dá a ela o quê? Segurança. A pior coisa que tem para uma mulher, gente, é se casar com um homem banana. Um homem que não assume as suas responsabilidades, não é, se marginaliza. É a pior coisa que tem para uma mulher. É frustrante. Quando o homem, então, se marginaliza, ele começa a inocular insegurança na vida dessa mulher. Você concorda comigo? A dor de uma mulher traída, a dor de uma mulher que sofreu violência, a dor de uma mulher que tem que carregar o homem do bar para casa. Entende? Isso começa a agregar insegurança. E essa insegurança começa agora a motivar essa mulher, de certa forma, a tratar esse homem de uma maneira que pode piorar ainda mais a situação. Porque nós falamos, o grande ponto fraco da mulher é não se sentir segura, mas qual que seria o grande ponto fraco do homem? Qual que é o grande ponto fraco do homem? Será que eu falo? Não, tem que falar, né? É só para criar um suspense, né? Mas o grande ponto fraco do homem é não se sentir respeitado. Quando você, esposa, desrespeita, desonra o seu marido, principalmente na frente de amigos, na frente da família, isso acaba com ele. Isso destrói ele. Mas veja bem, então, o homem se marginaliza. Quando ele se marginaliza, ele começa a inocular insegurança na mulher. A mulher, estimulada por essa insegurança, desrespeita esse marido. Porque ele não está fazendo jus ao papel que ele tem que desempenhar. Então, quando a mulher desrespeita o marido se marginaliza, se afasta mais. E ela se sente mais insegura e desrespeita ele. E ele se marginaliza mais. E ela se sente mais insegura, ela desrespeita ele. Você está entendendo que isso é um ciclo? É um ciclo que destrói o relacionamento conjugal. E qual que é o resultado final disso? Você vai ter um marido que é um zero à esquerda, um homem passivo, totalmente deslocado do seu sacerdócio. A mulher agora que se tornou o sargento da casa. E os filhos, os bebês emocionais de 90 quilos. Os crescidos que não cresceram. Os adolescentes. A síndrome de Michael Jackson. Eu não quero crescer. Não foi isso que o Michael Jackson falou? Ele foi tão abusado na infância. Ele falou, eu não quero crescer. Eu quero viver na Neverland. Adultos, agora, assim, crescidos com 30, 40 anos, mas que têm o comportamento emocional de 8. Presos numa série de traumas e dificuldades. Mas qual que é o eixo realmente dessa situação toda? É a marginalização do pai e do marido. Irmãos, quando a gente pensa nesses elementos do machismo, talvez você pense assim que isso é um exagero a gente falar sobre isso na igreja, não é? A questão do homem assim se sentir mais homem
porque ele tem casos com muitas mulheres, ou porque ele se envolve com álcool, com violência. Mas, irmãos, olha, eu gostaria que você pudesse ouvir pelo menos 1/10 que esses ouvidos aqui ouvem das pessoas. Irmãos, é assustador. Está cada vez mais difícil você encontrar dentro da igreja, não estou falando fora, dentro da igreja, um homem que possa dizer assim: eu nunca traí a minha esposa. Irmãos, isso é raro hoje. É raro. E está ficando mais difícil você achar uma mulher que fala: eu nunca traí o meu marido. Irmãos, é trágico. E isso desencadeia todo um processo de violência, de vícios. Não é? Hoje nós estamos na época das pílulas. Não é? Gente que toma pílula para dormir, para acordar, para emagrecer, para engordar, para sentir melhor, para dissentir, para tudo. Então hoje a gente vê realmente uma problemática séria. Agora, onde que é o ponto onde tudo se desequilibra? Na marginalização do pai e do marido. É aí que tudo se perde. É muito comum hoje a gente ouvir algum ensinamento sobre o esquema Jezabel. É interessante esse ensino, mostra uma desordem em estruturas de liderança. Não é? O esquema Jezabel. Como que uma pessoa errada num lugar errado pode causar um estrago. Quando se fala sobre esse esquema Jezabel, é muito comum as pessoas rotularem as mulheres, não é isso? O pessoal fala assim, às vezes é uma irmã que é um pouco mais de iniciativa e tal, fala, irmã ali, fulana, é uma Jeza. Não é? Manda no marido, não sei o quê, não é? Tudo tem que ser do jeito dela. Mas, irmãos, o problema não é a mulher, sabia? Só existe uma Jezabel onde existe um Acabe. Não é isso? Um homem que está sendo irresponsável no seu sacerdócio, que está se marginalizando, que está se corrompendo, que está se vendendo, não é? Que está manipulando, se deixando manipular. Então só existe uma Jezabel onde tem um Acabe. A questão de você destruir essa estrutura desse esquema de Jezabel, que aparece lá no Antigo Testamento, lá naquele confronto entre Elias, Acabe e Jezabel, ali Jezabel é uma mulher de carne e osso, mas quando Jesus fala sobre Jezabel em Apocalipse, ele já está se referindo realmente a todo um esquema realmente satânico. Mas a maneira de destruir isso é lidar com Acabe, é você trazer a pessoa de autoridade para o seu lugar certo. Olha só, você sabe o que é um demônio? Deixa eu te dar uma definição que vai te ajudar a entender. Você sabe o que é um demônio? Um demônio nada mais é do que um anjo fora do lugar. É um demônio. Quando Lúcifer quis um lugar que não era dele, inclusive era de Deus, o que aconteceu com Lúcifer? Ele virou Satanás. Criou o ministério do inferno. Quando o homem sai do lugar dele e se marginaliza, esse homem vira um demônio. Ele destrói a família. Ele inferniza a família. Ele destrói a esposa, destrói os filhos. Esse é o problema, gente, da marginalização do pai e do marido. Hoje, essa disfunção está tão grande,
o homem está saindo tanto do papel dele e a mulher também fazendo uma inversão, que cada vez mais o homem está virando mulher e a mulher está virando homem. Não sei se você já percebeu. Tem umas coisas bem estranhas hoje. Você vê, essa questão até em relação ao casamento, os heterossexuais hoje não querem se casar. Os homossexuais estão brigando para casar. Isso não é só carne e sangue, não, gente. Mas é o problema da marginalização do pai e do marido. Eu vou em muitas igrejas, eu rodo muitas igrejas, e é impressionante como que muitas vezes você depara com essa realidade, como que um grande percentual de igrejas são carregadas nas costas, literalmente, pelas mulheres. Eu me lembro, estava numa igreja muito grande, inclusive bem famosa no Brasil, e um pastor abrindo o coração lá comigo, falou, Cote, aqui, rapaz, é uma luta. Quando a gente faz um evento para mulheres, 4.000 mulheres. Aí você faz um evento para homens, 60 homens. Irmãos, é de chorar, não é verdade? Quando você vai ver os homens, eles estão totalmente deslocados, eles não têm expressão, sacerdócio. Você faz uma reunião de oração, você não vê os homens. Nas escolas brasileiras, sabe como é que é o quadro de professores hoje? 90% mulheres. 5% homossexuais, com todo respeito aos homossexuais. E os outros 5%, homens. Esse é o quadro. Irmãos, hoje, quando você olha para a sociedade, essa é uma desordem, é uma ferida profunda. Quando a gente olha para toda essa situação aqui de Jefté, essa indiferença do pai, inclusive nas escolas do Brasil hoje, já até aboliram o Dia dos Pais, já não existe mais Dia dos Pais. Porque você cria um constrangimento muito grande, porque 1/3 dos brasileiros não tem o nome do pai na certidão do nascimento. Então, se você vai comemorar o Dia dos Pais, 1/3 da turma não tem pai, não sabe quem é o pai. Você cria um trauma para essas crianças. Esses pais estão aonde? Na casa das amantes, na roda dos traficantes, nos inferninhos, nos botecos. Marginalização do pai e do marido. Eu creio que o Espírito Santo tem tocado uma trombeta muito afinada, chamando os homens a um arrependimento profundo, a voltar para o seu lugar, voltar para a posição de marido fiel, leal, voltar para a posição de pai, um pai responsável, que sabe equilibrar firmeza com ternura. Para você ser firme, você não precisa de ser violento, agressivo, você pode fazer isso com ternura, com docilidade. Não é não, mas você vai fazer isso com docilidade. O espera é espera, sim é sim. Indiferença do pai, gente, isso tirou Jefté de casa. Terceira coisa que tirou Jefté de casa foi a vergonha da mãe. A mãe dele era uma prostituta, uma mulher vil, uma mulher totalmente discriminada pela sociedade. Eu fico imaginando quantas vezes ele tinha que presenciar a mãe com outros homens, no prostíbulo, ou indo para o prostíbulo. Isso era um pesadelo para Jefté. Ele tinha que carregar nas costas, na face, o pesar em relação a toda essa vulgaridade da mãe. Por onde ele ia, essa vergonha o atormentava. Eu não me esqueço, uma vez, estava ministrando no Rio de Janeiro,
E no final dessa ministração, a coisa foi movendo, e eu me lembro que nós tivemos aproximadamente 12 horas, uma reunião que durou 12 horas, só de confissão de pecado. As pessoas abrindo a sua vida publicamente. E eu não me esqueço de um rapaz que cresceu literalmente no submundo do crime, cresceu numa das favelas que na época era talvez a favela de maior volume de tráfico no Rio. E ele então contando a dor dele, contando, olha, ele era pequeno, talvez seus 5, 6 anos de idade, eles moravam num cubículo, uma casa que devia ser 3 por 4 metros, 12 metros quadrados. E ali viviam ele, a mãe e um irmão que era mais velho, filho de um outro pai. Esse irmão sempre chegava mais tarde, propositalmente. Então a mãe cedo colocava ele para dormir, a cama dele ficava debaixo da cama do irmão. Ele colocava os trapinhos dele ali e ali ele dormia. Só que quando a mãe colocava ele cedo ali, a mãe já começava a receber a clientela. E daquele canto, ele ficava assistindo toda aquela cena. E ele falando assim, olha, rapaz, aquilo me doía. E ele falava, o pior para mim é que na minha cabeça eu não podia fazer nada, porque era a única maneira que a minha mãe tinha de nos sustentar. Então todo esse sentimento de impotência, que veio de uma situação onde ele estava sendo sistematicamente abusado pela própria mãe. Isso produziu uma ira, uma violência tão grande no coração dessa criança. Ele se tornou um dos piores bandidos do morro. Na verdade, quando ele se converteu, ele foi baleado pelo guerra lá dos pontos, né, das bocas de droga. Não podia ser levado para o hospital, porque senão a polícia prendia ou os outros acabavam de matar. Então ali ele foi socorrido, uma basezinha da Jocum que a gente tem até hoje ainda nessa favela. E a partir disso que ele começou a se converter. Vergonha da mãe. Esse jovem falando assim, Cote, eu tinha um ódio dentro de mim, eu tinha uma vontade de matar. Essa dor que veio de toda essa vergonha que ele foi sistematicamente submetido pela própria mãe. Isso também tirou Jefté de casa. No versículo 3, a Bíblia fala assim, então Jefté fugiu diante dos seus irmãos. Então agora vem um abandono do lar. Jefté abertamente corresponde à rejeição recebida com rebelião. Não suportando mais o impacto da dor emocional, ele agora abandona o lar numa atitude de represália, de desgosto, depois de todo esse linchamento emocional, ele decide ir embora. Ele foge. Mas a gente sabe como é que essas coisas funcionam. A pessoa sai da situação, mas a situação permanece na pessoa. Não sai da pessoa. Cada uma dessas pedradas que Jefté estava recebendo por parte dos irmãos, do pai, da mãe, dos anciãos que expulsaram ele da cidade, de todo mundo. É como se ele pegasse cada pedra e fosse colocando na mochila, enchendo a bagagem. Quando ele vai embora de Gileade, ele carrega uma mochila, uma bagagem pesada, uma ferida profunda. Uma ferida que se mantinha aberta pela possibilidade, quem sabe, de uma vingança emocional no futuro. É como se ele dissesse assim, olha, eu estou indo embora, estigmatizado, enxotado, banido dessa cidade, renegado pela minha família. Mas um dia eu quero voltar aqui e poder provar para essas pessoas que eu sou alguém. Irmãos, olha, normalmente tem duas maneiras
das pessoas lidarem com esse tipo de dor. Duas maneiras erradas. A primeira, tem gente que a ferida faz a pessoa prostrar, a pessoa se deprime, a pessoa desiste. Mas tem pessoas que fazem da dor da ferida uma energia. Eu não sei se você já parou para pensar nessa energia que vem de uma ferida e que muitas vezes faz a pessoa superar os obstáculos mais elevados da vida. Ela vence, ela chega naquele sucesso humano, mas por dentro ela está destruída, arrebentada. É isso que a gente vê que aconteceu com Jefté. Quando ele sai de casa, ele carrega uma ferida profunda. E vem aqui, então, o quinto ponto, quando ele literalmente se marginaliza. Parte final do verso 3, a Bíblia fala: habitou na terra de Tobi, e homens levianos juntaram-se a Jefté e saíam com ele. Veja bem, aqui é quando ele definitivamente rompe da família, ele perde esse vínculo, ele é desconectado da sua herança, e ele vai para um lugar chamado Tobi. E ali em Tobi, a Bíblia fala que homens levianos, algumas traduções falam assim, filhos de Belial, saíam com Jefté. Ele se segrega. Ele se ajunta com pessoas que também tinham a mesma dificuldade de se ajustar no plano familiar, no plano de uma sociedade. A marginalização. E isso aqui, gente, a gente começa a entender, então, uma outra ferida que é muito séria na sociedade hoje, que é o problema existencial de Jefté, que é uma outra palavra muito difícil, gente, de lidar com ela. Tem até uma conotação pejorativa, mas é uma palavra bíblica. E essa palavra é a palavra bastardo. O filho bastardo. A consequência de se gerar um filho bastardo é essa tendência ao segregamento. Uma incapacidade crônica de se encaixar no plano de Deus como família e como igreja. E é esse conceito que eu quero trabalhar um pouco com você agora. Porque é uma outra ferida social profunda. E as consequências disso têm impactos geracionais, como nós vamos ver aqui na Bíblia. Primeiro, gente, é muito importante a gente ter um discernimento de como classificar as leis na Bíblia. Não é? Tem gente que fica fazendo assim uma separação do Antigo e do Novo Testamento. Não, isso aqui era lei, isso aqui agora é a graça. É uma maneira pobre de você ler a Bíblia. Não faça isso que você vai cometer muitos erros. A Bíblia é um livro que é altamente pedagógico e que traz o discernimento de leis. Mas precisamos classificar essas leis. Existem leis, por exemplo, que são morais, absolutas. São princípios. Que eles resistem ao tempo, a qualquer lugar. Não importa se no Antigo ou no Novo Testamento, aquilo é moral. Tem leis. A Bíblia nos apresenta leis também que são nutricionais, leis de higiene, que, lógico, isso depende de contextos. Leis que são civis, leis que são cerimoniais, que têm uma conotação apenas pedagógica, não é? Todo o cerimonialismo do Antigo Testamento se cumpriu, era uma figura que se cumpriu em Cristo, não é verdade? Então é muito importante a gente ter um discernimento dessas leis e saber onde você também pesquisa sobre essas leis na Bíblia.
Por exemplo, vamos dizer que você é uma pessoa que quer descobrir profundamente como trabalhar no campo missionário, como implantar igrejas, como romper fronteiras culturais. Quem é o homem na Bíblia que mais teve revelação de Deus sobre essas coisas? Paulo. Tem alguém que sabe mais sobre driblar as barreiras culturais do que Paulo? Implantação de igrejas. Ele falou, com o judeu me fiz judeu, com o grego me fiz grego, com o que não tem lei, como que não tendo lei, porém estando debaixo da lei de Cristo. O cara tinha um jogo de cintura tremendo e assim ele estava ganhando muita gente para Jesus. Ele tinha uma inteligência tremenda em missões. Então ele sabia realmente se identificar com as culturas, entendendo que o evangelho cabe em toda a diversidade cultural. Agora, quando você pensa sobre esses problemas que desestruturam a sociedade e a família, quando a gente fala sobre reformar uma sociedade, sobre refundar uma nação, restaurar os alicerces de uma nação, quem é o homem na Bíblia que mais teve revelação disso? Onde é que você vai encontrar os princípios mais poderosos para restaurar os alicerces de uma nação? Tem alguns candidatos importantes, como Neemias, Esdras, mas eu acredito ninguém como Moisés. Por quê? Porque Moisés foi o homem que pegou um bando de escravos, mais de 3 milhões de pessoas que vinham de mais de 300 anos de escravidão, ou seja, uma nação que naquela época era uma nação sem nenhuma perspectiva, nenhum planejamento, nenhuma infraestrutura em termos de economia, de educação, não tinha nada. 300 anos de escravidão, uma nação assolada. E Moisés transformou esse povo numa das nações mais poderosas da face da terra. Se tem alguém que entende sobre refundar uma nação, é Moisés. A gente teria muita coisa para falar sobre Moisés, mas eu quero só fazer essa abordagem porque Moisés precisou de tratar com esse problema. No capítulo 23 de Deuteronômio, ele fala sobre o bastardo. Então essa palavra aparece ali, aparece também no Novo Testamento. Em Hebreus, no capítulo 12, a Bíblia mostra o bastardo como uma pessoa que não aceita a correção, que resiste à correção, que não se encaixa, não se enquadra, não é? Se torna muitas vezes até irreconciliável, uma pessoa que não se ajusta no modelo familiar, no modelo eclesiástico. Mas Moisés, ele explica a mesma coisa, dizendo em Deuteronômio 23:2, ele fala assim, o bastardo não entrará na congregação do Senhor ou na Assembleia do Senhor até a sua 10ª geração. Irmãos, e como eu falei, essa é uma ferida hoje muito profunda. O que eu disse? 1/3 dos brasileiros não tem o nome do pai na sua certidão de nascimento. Estava conversando outro dia com um pastor inglês, e ele me falou assim, Cote, hoje 48% das pessoas que nascem na Inglaterra nascem fora do casamento. Já não tem mais o casamento sobre essas pessoas. 48%. Isso se repete em quase todos os países europeus. Na Rússia, isso chega a 90%. Eu tenho estado várias vezes na Rússia. É impressionante, quando você ministra nessa área, é um impacto, é um negócio muito forte. Em muitas culturas,
Gente, eu só quero que você tenha entendimento da dimensão dessa ferida. Então nós vamos entender as consequências espirituais, sociais, de você gerar, conceber um filho sem ser legitimamente casado. Vamos entender as consequências e como lidar com isso. Quando Moisés fala, nenhum bastardo entrará na congregação do Senhor, vamos entender vários conceitos aqui. O primeiro conceito é o conceito da congregação do Senhor. Qual que é a primeira congregação do Senhor? O que Moisés está querendo dizer? Qual que é a congregação do Senhor, gente? O que é a congregação do Senhor? Pode arriscar, não precisa ter medo não. Qual que é a primeira congregação do Senhor? Antes da igreja. Família. Quem estabeleceu a família? Deus. Deus. A base da igreja é a família. Então ele está dizendo assim, o bastardo não entrará aonde? Na família. Também na igreja. Eu acho interessante, tanto eu quanto minha esposa, temos também uma equipe lá na base, nós atendemos pessoas de tudo quanto é igreja que você possa imaginar. O pessoal liga, pede ajuda e tal, né? É lógico, a gente tem toda uma ética. Eu jamais vou atender uma pessoa sem que essa pessoa tenha a autorização do pastor dela. E de preferência até que o pastor venha junto também, ou um discipulador, alguém assim. Não é? Porque aquela pessoa tem um pastor. Possa atropelar a autoridade dele. Então, as pessoas pedem ajuda, a gente fala, olha, querido, começa a falar, conversar, pergunta de qual igreja, quem que é o pastor. E muita gente fala o quê? Qual que é a resposta? Ah, não, eu não tenho igreja, não tenho pastor, não estou bem com o pastor. Então, o que a gente faz? Você dá o caminho das pedras. Falou, primeira coisa, é importante você se batizar, você congregar, você ter uma liderança, você ter um discipulador. Depois disso, então você pode nos procurar com a autorização da sua liderança. Não é? Podemos oferecer uma ajuda apenas, não é? Que é um atendimento mais crítico nessa área de aconselhamento no padrão da libertação, e o acompanhamento o seu pastor vai fazer. Né? E começamos a perceber que praticamente todas essas pessoas que têm uma dificuldade crônica de congregar, na hora que você vai ver, são filhos gerados fora do casamento. É um negócio interessante isso. E percebendo isso, nós começamos então a tratar profundamente, radicalmente desse problema, como a Bíblia ensina, fazendo uma reconciliação geracional, não é, trabalhando com toda essa desonra, toda a amargura, as iniquidades dos pais. Começamos a confrontar isso e começamos a ter umas experiências assim sobrenaturais. Até hoje, às vezes, de vez em quando, tem pastor que liga lá e fala, rapaz, o que vocês fizeram com essa pessoa? Que ela está totalmente diferente. Né? Muda o céu realmente sobre a pessoa. Mas é um negócio interessante, gente. É o que Moisés está explicando. A pessoa gerada fora da aliança do casamento vai ter uma resistência para se encaixar no plano de Deus como família e igreja. Agora, quando Moisés fala que o bastardo não entrará na congregação do Senhor, gente, isso significa que Deus está rejeitando essas pessoas? Lógico que não. Como é que eu sei disso? Porque o mesmo Deus se apresenta na Bíblia como pai de órfãos, juiz de viúvas. A Bíblia fala, essa é a verdadeira religião, você cuidar dos órfãos. Isaías fala, ai daquele que perverte o direito do órfão. Deus ama profundamente o órfão. Mas ele está explicando uma lei.
Quando você gera um filho ilegitimamente na imoralidade, você está sujeitando esse filho a uma herança, a uma influência, a uma tendência, uma resistência no sentido de não conseguir se encaixar numa família ajustada, num ministério ajustado. Há uma perseguição aí. Sinceramente, irmãos, eu não sei quanto a você, mas no meu entendimento, tudo que está na Bíblia foi colocado de maneira intencional e com muita inteligência. É um negócio interessante, porque a Bíblia fala assim, nem a sua 10ª geração entrará na congregação do Senhor. Irmãos, isso aqui não está aqui à toa, não. Será que Moisés sabia o que ele estava dizendo? Será que Deus sabia o que ele estava dizendo? Sinceramente, é difícil a gente afirmar especificamente por que ele está falando sobre 10 gerações. Por que ele não falou 8, 9, 12, mas falou, não entrará na congregação do Senhor até a sua 10ª. O que eu entendo, não é? Você pode julgar e ver se faz sentido, mas o que eu entendo é que esse tipo de iniquidade, de injustiça, de imoralidade, causa um impacto não apenas naquela presente geração, mas causa um impacto social numa dimensão de muitas gerações. Por exemplo, só confirmando o que Moisés está dizendo, hoje nós temos muitos lugares no Brasil, não são poucos, onde literalmente as meninas são mães aos 13, avós aos 26 e bisavós aos 39. Inclusive até moças da igreja. Entende? Quando você começa a olhar para o quadro social e você olha para o que Moisés está dizendo aqui, você começa a entender o que ele está dizendo. A tendência daquela pessoa a reproduzir a situação que ela foi gerada. E isso vai gerando um impacto na sociedade. Um impacto. Vai construindo cada vez mais uma massa crítica de pessoa que está sofrendo essa perda dos vínculos familiares. Gente que já não sabe mais quem é o pai, quem é a mãe. Mas olha só, gente, vamos aprofundando aí mais um pouquinho. Para a gente entender melhor esse conceito, que é um conceito difícil, conceito do bastardo, e realmente pregar sobre isso não é fácil, porque mexe com as dores existenciais de muita gente. Mas é importante a gente definir biblicamente o casamento. Porque a essência do bastardo, realmente o que, vamos dizer, estabelece uma ilegitimidade de um filho, o que está em jogo é a instituição do casamento. Ok? Eu acredito que existem 4 bênçãos que definem um casamento segundo o propósito de Deus. 4 bênçãos. E lógico, essas bênçãos você vai ver ela realmente na Bíblia. Quando você estuda na Bíblia sobre o casamento, qual seria a instituição na Bíblia que seria mais responsável pelo casamento? O que você acha? Qual que é a instituição na Bíblia responsável pelo casamento? Isso, a família.
Onde é que os casamentos eram feitos? Em casa. Olha lá as bodas de Caná. Onde é que aquele casamento estava sendo celebrado? Em casa, na família. Então a primeira bênção que define um casamento, segundo o propósito de Deus, é a bênção dos pais. A bênção dos pais. Se você está aqui hoje, você pretende se casar, qual que é a primeira coisa que você tem que ter? A bênção dos seus pais. Se os seus pais não estão de acordo, se eles estão vendo realmente algum motivo, tem alguma preocupação que realmente procede, e eles não estão abençoando, o que você tem que fazer? Obedece. Deixa o Lázaro morrer. Se Jesus quiser ressuscitar, amém, mas deixa morrer. Abre mão. Eu creio que todos nós aqui já acompanhamos histórias de pessoas que casaram sem a bênção dos pais. É ou não é verdade? Gente, dá certo? Olha, é complicado. É complicado. O que é o casamento biblicamente? Voltando lá em Gênesis, sempre quando a gente quer entender a origem das coisas, tem que ser em Gênesis. O que Deus falou? Como é que ele estabeleceu o casamento? O casamento é isso. Deixará o homem, pai e mãe, unir-se à sua mulher, serão os dois uma só carne, não é? Estabelecendo, então, uma aliança até que a morte os separe. O homem está ligado à mulher e a mulher está ligada ao homem pela lei da morte. Não é isso que Paulo fala aos Gálatas? Então, qual que é o princípio básico aí? É deixar pai e mãe com a bênção deles. Deixar. O casamento, gente, é uma das principais emancipações na vida. Todo processo de maturidade demanda uma emancipação. Não é isso? Sem emancipação, você cria um relacionamento doentio, de codependência, não é? De dependência emocional. Então, para amadurecer, tem que haver emancipação. Tudo na vida é assim. Por exemplo, como é que foi o relacionamento de Jesus com os discípulos? Primeiro ele falou, vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados e tal, vou aliviar, tirar o jugo. Depois ele fala assim, o vinde após mim, negue-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz, quer dizer, Jesus tira a sobrecarga, te ensina a andar lado a lado com ele, confiar nele, depender dele, mas ele te dá também a cruz. Vinde a mim, vinde após mim, e ele disse, fiquem comigo. Não, ele falou, agora, ide. Ide. Cortou o cordão. Emancipou. Não é? Emancipou. E isso é fundamental para a maturidade de um discípulo. O ide da família é o casamento. O que os pais estão dizendo agora? Ide. Você está casando. Então o que a Bíblia fala? Deixará o homem, pai e mãe, tem que deixar. Já viu aquelas pessoas que se casam e vão morar com a sogra? Vai dar certo. Você sabia que a maldição da sogra vem disso aí? De desobedecer. Não, é verdade. Porque muitas vezes a pessoa fica numa situação de dependência financeira, dependência emocional, não é? E às vezes é normal. Os pais se sentem na liberdade de intervir, até na intimidade do casal, muitas vezes. Começa a haver um incesto emocional, de uma maneira muito sutil. E o relacionamento realmente se torna complicado. Por quê? Porque você está desobedecendo
um mandamento que é muito claro, é deixará. Só que esse deixará tem que ser com a bênção deles. Tem que ser honrando os pais. Honra é incondicional. Independe até. Pode ser que o seu pai seja uma pessoa horrível, não importa. Honra ele, respeita, ama, perdoa. Obediência é incondicional. Honra é incondicional. Obediência é no Senhor. Paulo fala aos Efésios: filhos, obedecei a vossos pais no Senhor. No Senhor. Quando você está entre se submeter a uma pessoa e você se submeter à verdade, então importa obedecer a Deus do que aos homens, não é? Mas nem por isso você vai desonrar aquela pessoa. Se o seu pai te pedir para você mentir, você vai mentir? Não, pai, olha, com todo respeito, eu não posso fazer isso. Não é? Sem desonrar, você não vai obedecer. Então é muito importante deixar pai e mãe com a bênção deles. Quando uma pessoa casa sem a bênção dos pais, gente, é trágico. É trágico. Só contando aqui rapidamente uma experiência, uma família que ficou um tempo conosco na nossa base, e já eram, sim, anciãos, iam fazer 25 anos de casado. Inclusive até pediram que eu pregasse na bodas de prata, né, deles. Então comecei a conversar com aquele casal para saber toda a história familiar. Eu gosto de ouvir a história das pessoas. E de repente, assim, eu fiquei terrivelmente incomodado, porque era uma história triste, não é? Resumindo, quando eles se casaram, na verdade, ele raptou ela de casa. Eles decidiram fugir. Inclusive, na época, ela era ainda de menor. Eram crentes, não é? Mas marcaram o encontro, fugiram, se casaram e foram viver. A mãe, diante disso, a mãe dela ficou furiosa, porque a mãe não queria o relacionamento, por alguns motivos lá. E a mãe falou tudo quanto é palavra. Não vai dar certo, esse casamento não vai durar, não sei o quê. E esse irmão simplesmente espiritualizou a rebelião deles, dizendo, não, vai dar certo, sim. Deus é conosco. E vamos dizer assim, o casamento até durou. Mas olha, eles nunca conseguiram se aprumar na vida. Nunca. Viveram como pessoas sem raízes. Aquela maldição de Caim, como vagabundos na face da terra. Nunca conseguiram criar raízes em lugar nenhum. Nunca. A filha mais velha deles, quando completou a mesma idade que a mãe tinha quando fugiu de casa, adivinha o que aconteceu? Fugiu de casa. E se amaziou com o cara que eles não queriam. Repetiu a história, igualzinho. Eu me lembro que, conversando com eles, eu falei assim, olha, alguma vez vocês já pediram perdão para sua mãe? Falei, não, nunca fizemos, aos poucos eles foram aceitando, mas nunca pedimos perdão. Gente, o tempo redime pecado? Só piora. Não é verdade? É só o sangue do cordeiro para redimir o pecado. Eu falei com eles, olha, dou um conselho para vocês. Né? Perguntei para ela, sua mãe ainda é viva? Ah, minha mãe é muito velhinha, mas é viva. Então, antes que ela morra, façam isso. Estava perto do Natal, eles iam para o Natal, lá para todo
ajuntamento da família. Então, no meio desse jantar ou almoço, não me lembro bem, eles pediram a atenção de todo mundo, estavam os familiares todos. Colocaram a cadeira lá no meio da sala, pediram a velhinha para sentar. Os dois se colocaram de joelho e começaram a pedir perdão para a mãe. Uma coisa de 25 anos atrás. A velhinha chorava compulsivamente. Aquela dor foi saindo. Gente, o Espírito de Deus caiu sobre aquele lugar de tal maneira. Ela abençoou o casamento, não é? Outros começaram a pedir perdão também uns para os outros. E o negócio virou um verdadeiro Natal. Um verdadeiro Natal. Isso mudou o céu sobre eles. É impressionante como que depois disso, dessa reconciliação com os pais, Deus abriu a porta certa. Eles entraram por essa porta. E ali, finalmente, se encontraram. Começaram a criar raízes para baixo e produzir fruto para cima. Mas a bênção dos pais é a primeira coisa que define o casamento. Segunda coisa é uma bênção sacerdotal. A bênção sacerdotal. Irmãos, é muito importante todos nós termos uma liderança que realmente vai avaliar certas escolhas como essa, que são tão chaves na vida, como o casamento. Não é verdade? Casamento é uma decisão muito séria. Agora, você que é pastor aqui, você entende o que eu estou falando. Você já teve que aconselhar uma pessoa apaixonada? Você já precisou de aconselhar uma pessoa apaixonada? E principalmente quando ela está apaixonada pela pessoa errada. Olha, é uma guerra, gente. Porque você já viu aquele filme 500 vezes, você tenta falar para a pessoa, olha, essa pessoa não é certa para você, por causa disso. Muitas vezes está até em julgo desigual. Não é? Como é que você vai casar com uma pessoa se você não pode casar com um Deus daquela pessoa? Você é filho de Deus, ela não é. Se ela não é filha de Deus, ela é filha de quem? Quem vai ser o sogro? O problema é o sogro. Entendeu? Porque lá no casamento o sogrão está lá, ouvindo você dizer até que a morte separe. Chega na lua de mel, quem vai dar as caras? O sogro. Aí não adianta você virar crente, sai Satanás! Sai coisa nenhuma, rapaz. Você casou com a minha filha, vai arredando. Aí começa a comer o pão que o sogro amassou. Aí o negócio desanda mesmo. Aí depois fala, pastor, por que eu não te ouvi? Por que eu não te ouvi, pastor? Tudo que o senhor falou está acontecendo. Olha, antes de se casar, tenha a bênção dos seus líderes. Tenha a bênção dos seus pastores. Eles velam pelas nossas almas. Não é? Terceira bênção é uma bênção judicial, de um juiz de paz. Quem que estabeleceu não só a pessoa de autoridade, como o princípio da autoridade? Deus. Não é isso? Romanos, no capítulo 13. É importante a gente honrar as autoridades. Não é só por causa da pessoa de autoridade, mas por causa do princípio. Muitas vezes até a pessoa de autoridade é corrompida, mas o princípio é santo. Honra o princípio. Não é? A gente precisa de uma bênção judicial. Uma pessoa que não se casou diante de um juiz de paz, ela é considerada casada? Ela é considerada o quê? Amaziada. Ela está vivendo como? Em fornicação. Está vivendo em fornicação. Agora, eu sei, gente, que quando a gente aborda sobre esse assunto, é um assunto complicado. Talvez você não faz ideia, ou você faz mais ideia do que eu penso, né?
Mas a quantidade de gente amaziada dentro das nossas igrejas hoje é um negócio absurdo. Inclusive gente que está em posição de liderança, inclusive, dirigindo intercessão, como libertador, como regente de louvor, e o cara nunca foi casado. Agora, eu não estou dizendo isso, gente, para trazer condenação sobre ninguém. Deus não é um Deus de condenação. E eu sei que essa é uma equação que não é fácil de resolver. Tem muitas variáveis aí para você resolver essa coisa do amaziamento. 3 fatores, basicamente, que são difíceis. Primeiro, se a pessoa é crente ou não é. Ou se ela quer ser ou não quer ser. Você está morando com uma pessoa que não é crente. Ou a pessoa já é crente. Se a pessoa já é crente, vocês dois são crentes, está tudo fácil. Não é? Um outro fator é se você tem ou não tem filho com aquela pessoa. Já começou a complicar. Vamos dizer, você está morando com um homem que ele é alcoólatra, mas você já tem 4 filhos com ele. O negócio está complicado. O terceiro fator é se existe uma dependência financeira. Então, de repente você tem filho e você depende financeiramente daquela pessoa. Então, você está vendo como que essa equação pode ficar difícil? E muitas vezes isso vai demandar um bom discipulado, um acompanhamento, visitas pastorais, não é? Um casamento. Mas a gente tem que tentar resolver isso aí. Não é verdade? Então é muito importante ter uma bênção judicial. E a quarta bênção que define o casamento, eu vou falar depois do break. Tá? Vamos dar um intervalozinho, até umas 8 horas, aí a gente continua e vamos dar mais uma aprofundada nisso aí. Amém?